Então o Senhor disse a Moisés: entra à presença de Faraó, e dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir, para que me sirvam. E se não o quiseres deixar ir, eis que ferirei com rãs todo o teu território. E o rio criará rãs, que subirão, e entrarão em tua casa, e no teu quarto, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e em teu povo, e em teus fornos, e em tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com tua vara sobre os rios, ribeiros e tanques, para que faça vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. E os encantadores fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes: orai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo, e deixarei ir ao povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: tenha honra em meu lugar de dizer, quando orarei por ti, e por teus servos, e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti, e de tuas casas, e que somente se restem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés respondeu: será feito conforme tua palavra, para que conheças que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se irão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, e somente se ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor acerca das rãs que havia posto a Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos, e as juntaram em amontoados, e faziam cheirar mal a terra. E vendo Faraó que lhe haviam dado repouso, agravou seu coração, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua vara, e fere o pó da terra, para que se voltem piolhos por todo o país do Egito. E eles o fizeram assim, e Arão estendeu sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, o qual se tornou piolhos, tanto nos homens como nos animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos ao todo o país do Egito. E os encantadores fizeram assim também, para tirar piolhos com seus encantamentos, mas não puderam. E havia piolhos tanto nos homens como nos animais. Então os magos disseram a Faraó: dedo de Deus é este. Mas o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó, eis que ele estará saindo às águas. E diz-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir, para que me sirva. Porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e sobre tuas casas toda a variedade de moscas, e as casas dos egípcios se encherão de toda a variedade de moscas, e também a terra onde eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gozém, na qual meu povo habita, para que nenhuma variedade de moscas haja nela, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra, e eu porei remissão entre meu povo e o teu. Amanhã será este sinal. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse-lhes: andai, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, não nos apedrejariam? Caminho de 3 dias iremos pelo deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. E disse Faraó: eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, contanto que não vades mais longe, orai por mim. E respondeu Moisés: eis que, quando eu sair de tua presença, rogarei ao Senhor que as diversas variedades de moscas se afastem de Faraó, e de seus servos, e de seu povo amanhã, contanto que Faraó não falte mais, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e tirou todas aquelas moscas de Faraó, e de seus servos, e de seu povo, sem que restasse uma. Mas Faraó agravou ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés: entra Faraó, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz assim: deixa ir a meu povo, para que me sirvam. Porque se não o queres deixar ir, e os detiverdes ainda, eis que a mão do Senhor será sobre teus gados que estão no campo, cavalos, asnos, camelos, vacas e ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, de modo que nada morra de todo dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou o tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o dia seguinte o Senhor fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu um. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: tomai punhados de cinza de um forno, e espalha a Moisés até o céu diante de Faraó. E virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarna que cause feridas com ulcerações nos homens e nos animais, por todo o país do Egito. E tomaram a cinza
cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e espalhou a Moisés até o céu, e veio uma sarna que causava feridas com ulcerações tanto nos homens como nos animais. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos magos e em todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor o disse a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, disse assim: deixa ir a meu povo, para que me sirva. Porque eu enviarei esta vez todas minhas pragas a teu coração, sobre teus servos, e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da terra. E a verdade eu te pus para declarar em ti meu poder, e que meu nome seja contado em toda a terra. Todavia te exaltas tu contra meu povo, para não deixá-los ir? Eis que amanhã a estas horas eu farei chover granizo muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o dia que se fundou até agora. Envia, pois, a recolher teu gado, e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo, e não for recolhido a casa, o granizo descerá sobre ele, e morrerá. Dos servos de Faraó que temeu a palavra do Senhor, fez fugir seus criados e seu gado a casa. Mas o que não pôs em seu coração a palavra do Senhor, deixou seus criados e seus gados no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito sobre os homens, e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo no país do Egito. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o Senhor fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela terra, e choveu o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Houve, pois, granizo, e fogo misturado com o granizo, tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que foi habitada. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito todo o que estava no campo, tanto homens como animais. Também feriu o granizo toda a erva do campo, e quebrou os galhos de todas as árvores do país. Somente na terra de Gozém, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, e cessem os trovões de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir, e não vos detereis mais. E respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que do Senhor é a terra. Mas eu sei que nem tu nem teus servos temereis todavia a presença do Deus do Senhor. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. E saído Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva havia cessado e o granizo e os trovões, perseverou em pecar, e agravou seu coração, ele e seus servos. E o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés. Então lhe trouxeram crianças, para que pusesse as mãos sobre elas e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Mas Jesus disse: deixai as crianças, e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Ele pôs as mãos sobre elas, e depois partiu-se dali. E eis que alguém se aproximou, e perguntou-lhe: bom mestre, que bem farei para eu ter a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, a não ser um, Deus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não cometerás homicídio, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O rapaz lhe disse: tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, e dá aos pobres. Assim terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Mas quando o rapaz ouviu esta palavra, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus, então, disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Aliás, eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, espantaram-se muito, e disseram: quem, pois, pode se salvar? Jesus olhou para eles, e lhes respondeu: para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro se pôs a falar, e lhe perguntou: eis que deixamos tudo, e te seguimos, o que, pois, conseguiremos ter? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vós também vos sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer um que houver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e últimos, primeiros. Salmo de Davi.
Ao Senhor pertence a terra, e sua plenitude, o mundo, e os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e sobre os rios ele afirmou. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem ficará de pé no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos, e puro de coração, que não entrega sua alma para as coisas vãs, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que procuram a tua face, a geração de Jacó. Levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Filho meu, se ficaste fiador por teu próximo, se deste tua garantia ao estranho, se foi capturado pelas palavras de tua própria boca, e te prendeste pelas palavras de tua boca, então faze isto agora, meu filho, e livra-te, pois caíste nas mãos de teu próximo. Vai, humilha-te, e insiste exaustivamente ao teu próximo. Não deis sono aos teus olhos, nem cochilo às tuas pálpebras. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender.